A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, Paraíba, boa tarde, comunidade. Estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade, edição de número 81. Programa de hoje, programa especial de retrospectiva dos melhores momentos aqui no Alô Comunidade. Nós vamos destacar algumas falas, alguns depoimentos, alguns trechos de entrevistas dos nossos convidados aqui no Alô Comunidade, que você vai rever, vai reouvir a partir de agora, aqui pela sua Tabajara AM 1110 kHz. Nós estamos transmitindo o programa Alô Comunidade numa parceria da Rádio Tabajara AM com a Rádio Comunitária FM Zumbi dos Palmares. Esse é um projeto também comandado, coordenado pelo coletivo de jornalistas Novos Rumos e também pelo Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, lá de Itabaiana. O Ponto Cantiga de Ninar, que tem feito também um trabalho esse ano, durante todo o ano de 2012, um trabalho fantástico na área de cultura, ali na cidade de Itabaiana, tendo à frente o nosso amigo Fábio Moza e seus fiéis companheiros, o Marcos Veloso e também o Beto Palhano, que apresentam aqui comigo o programa Alô Comunidade. Então vamos lá, nós selecionamos alguns trechos, alguns depoimentos de entrevistas e vamos destacando aqui para você na tarde de hoje, nesse Alô Comunidade especial, retrospectiva 2012. Nós vamos começar então com um trecho da entrevista que a carnavalesca Edna May Cirilo nos deu no mês de fevereiro, falando um pouco do nosso carnaval aqui na cidade de João Pessoa. O programa Alô Comunidade entra em ritmo de carnaval. Aqui nos estúdios nós vamos receber a partir de agora, estamos recebendo a partir de agora Edna May Cirilo. Boa tarde, Edna. Como é que tá a folia lá na praia? Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, João Pessoa. Alô, comunidade. O carnaval tá chegando, o carnaval de prévia. A praia tá bonita, estava fazendo um programa lá agora ao vivo. Mas o que importa é eu falar para a comunidade e para falar sobretudo para os foliões que gostam daquela fantasia. Porque o bloco Anjo Azul vai fazer 18 anos e cair na folia da maioridade. Comunidade, May, como é a relação aí do bloco com aquela comunidade ali do centro, ali perto do Porto do Capim, aquela região do Beco da Faculdade? Fala um pouco dessa relação com a comunidade e os trabalhos sociais, os trabalhos comunitários que o bloco tem feito nesses 18 anos de atividade ali na região central aqui da cidade de João Pessoa. Então, nós estamos recebendo o Folia Cidadã lá no Beco da Faculdade, que é o local onde fica a concentração do bloco Anjo Azul e também As Anjinhas, que é outra história. Nós estamos recebendo as crianças e adolescentes do Porto do Capim, que fazem parte do projeto Folia Cidadã em percussão e ritmos. Eles estão homenageando lá o Folia de Rua, porque a ação social do Folia de Rua é exatamente a Folia Cidadã. E a relação com os outros blocos que têm interesse em trabalhar com a música, com as artes plásticas, com a dança, é exatamente nessa folia cidadã, nessa comunidade do Porto do Capim,
que tem essa ação Folia Cidadã. E a nossa convivência é muito boa, né? Tem meninos ali que a gente conheceu com 7 anos de idade e hoje já está, imagina, esses 18 anos, o tamanho que não já está o menino, né? Mas continua repassando o que já aprendeu para as outras crianças da comunidade, e é uma relação muito boa com as pessoas que fazem a comunidade, que moram na comunidade, em todos os sentidos, sociais e culturais. Depois tem um trecho com Kennedy Costa, também nessa linha de música, de cultura e de carnaval. Vamos ouvir. Kennedy Costa, foi aprovado agora recentemente uma lei de reserva de 20% para artistas paraibanos no rádio do nosso estado. Como é que você vê essa lei? Você acha que vai pegar essa lei dos 20%? Olha, eu acho importantíssima essa lei. Eu acho que estava na hora. Eu tiro meu chapéu para a Rádio Tabajara, que já vem há muitos anos, né, tocando a produção paraibana, a produção musical paraibana. Eu acho que as outras rádios têm que seguir o exemplo. Eu acho que o paraibano tem que resgatar a sua autoestima e, através do reconhecimento da sua cultura, dos seus artistas, das coisas criadas aqui, que as pessoas vão recuperar sua autoestima. E eu acho que o Estado vai dar um salto bem grande, né, em relação à sua produção cultural. Vamos chamar a primeira música do Kennedy Costa, Dalmo? Já tá no ponto aí, Delano? Já pode soltar a primeira? MPPQ de hoje, música popular paraibana de qualidade, a primeira música de hoje, Kennedy Costa. Qual é a música? Kennedy, qual foi a que você destacou, a primeira pra gente tocar? A primeira é o grande hit do carnaval, desculpa a falta de modéstia, que é o hino do Cafuçu, que todo mundo canta, é um bloco, né, que muitas pessoas vão fantasiadas, né? Esse bloco tem essa coisa da pessoa vestir a fantasia, então vamos ouvir aí. Esse bloco, ele foi fundado quando mesmo? Esse bloco foi fundado no início dos anos 90, eu tenho assim um pouco, não sei se foi 90 ou foi 91, né? Fundado eu, minha mãe e a família Lira, Buda Lira e alguns irmãos dele, num desses carnavais. João Pessoa não tinha carnaval, e nós íamos para passar o carnaval sempre em Itamaracá, e lá a gente criou essa ideia, e de lá para cá é esse sucesso. E qual é a ideia do Cafuçu por trás dessa história? Não, a ideia era o seguinte, nós queríamos, minha mãe chamava todo mundo já de Cafuçu. Minha mãe, rapaz, fulano é Cafuçu, isso é uma palavra, Cicrano é Cafuçu. É um verbete antigo. É um verbete antigo que você denominava a pessoa brega, aquela pessoa, né, que não se vestia adequadamente na moda, aquele cara que... Então, isso era Cafuçu. E a ideia era fundar uma escola de samba chamada Unidos do Cafuçu, parodiando Unidos do Cabuçu no Rio. E transformou-se no Cafuçu, que é esse bloco aí que hoje... arrasta multidões aqui no centro da cidade. Voltando ao nosso convidado de hoje, Kennedy Costa, eu gostaria de saber o seguinte: o artista paraibano parece que já foi mais organizado, né? Aqui a gente já teve grandes movimentos de organização dos artistas, mais unidos, né, para defender seus interesses. Como é que você vê a organização atual da classe de músicos, artistas, né? Cada um por si, ou existe um movimento organizado e consistente hoje aqui na Paraíba? Olha, Fábio, infelizmente, no momento eu não vejo nenhuma organização em relação aos artistas. Eu acho assim, cada um por si. Eu acho que aqui no início dos anos 80 nós tivemos o Music Club, que foi fundado pelo nosso querido amigo Pedro Osmar. E lá ele congregava os artistas, a gente discutia as nossas questões, organizávamos shows, né? Se tentava fazer coisas juntos, unidos. Hoje está cada um por si, a gente não tem organização. As pessoas aqui, eu vejo um exemplo aqui de Salvador, na Bahia, apesar de ser um estado nordestino, mas tem uma dimensão musical muito grande, e os caras lá, um tocam o outro, né? Você vê, Caetano toca uma canção de um bloco de samba mais popular, todo mundo se toca, todo mundo prestigia um ou outro, e aqui não, aqui é cada um por si. Eu acho que a gente tem que chegar mais junto, eu acho que um artista tem que tocar a canção do outro, tem que reverenciar o outro, tem que valorizar o outro, porque só dessa maneira é que a gente vai conseguir, não realmente alguma coisa no movimento musical. Se for cada um por si, vai ficar do jeito que está e a gente não vai sair dessa mesmice. Ô Kennedy, em relação à produção cultural, à produção musical aqui na Paraíba, esse programa, por exemplo, a gente tem a intenção de estar divulgando a produção que não tem uma visibilidade assim na mídia. E a gente tenta fazer uma garimpagem dos artistas comunitários. Você também conduziu um processo ali na Praça da Paz, lá no Bancários, inclusive abrindo espaço para esse tipo de produção, esse tipo de arte, uma arte mais comunitária, uma arte mais ligada às questões mais próximas, vamos dizer assim, das comunidades.
Como é que você avalia esse panorama da música alternativa, vamos dizer assim, e da música que não tem esse espaço garantido no grande mercado de música, por exemplo, principalmente aqui na cidade? Olha, vê bem, eu comecei a fazer esse projeto que hoje chama Circuito das Praças, eu comecei a fazer na Praça da Paz, que era um projeto chamado Cultura de Casa Vai à Praça. E o interesse era justamente esse, Dalmo, era dar oportunidade para os artistas, criar plateia para os artistas, porque, infelizmente, os meios de comunicação da cidade são poucos, o que abre espaço para que os artistas possam lá escoar sua produção. A intenção era essa, então a gente pegava as pessoas não só da comunidade, mas das comunidades circunvizinhas, artistas que têm um trabalho muito interessante, mas não era uma coisa só voltada para a música. Lá a gente levava a cultura popular, não é? Que é a fonte de todos os artistas. Nós levávamos o teatro infantil e adulto, nós levávamos a poesia e nós levávamos a música, tanto autoral como a música instrumental. Então era um sucesso de público maravilhoso, porque eu me engajava realmente nesse processo, eu trabalhava, eu mandava o material, divulgava pela internet, eu mandava o material para os editores de cultura da cidade, a gente fazia parceria com aqueles comerciantes circunvizinhos ali da praça. Então era um projeto que funcionava maravilhosamente bem. Eu não sei se você sabe, eu continuo, não estou mais fazendo esses projetos nas praças, mas continuo fazendo um projeto através do meu sindicato, da minha associação, que é levando cultura para 7 cidades da Paraíba. Hoje nós fazemos o projeto Sindicultura em João Pessoa, Campina Grande, Souza Patos, Cajazeiras, e esse ano que passou, 2021, incluímos Monteiro e Guarabira. Então também dando essa oportunidade, levando artistas, criando oportunidade para que as pessoas tenham espaço e possam realmente mostrar o que está se produzindo, o que está se fazendo aqui na nossa cidade. Beleza, você está ouvindo o programa Alô Comunidade Especial, Retrospectiva 2012. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, trazendo para você uma seleção de entrevistas, trechos, depoimentos dos nossos entrevistados ao longo de 2012 aqui no Alô Comunidade. Falas importantes, fala de quem tem o que dizer, de forma também muito crítica e muito interessante. Essa é a finalidade do programa Alô Comunidade, trazer para o rádio notícias, informações e enfoques daquele assunto que nem sempre cai na mídia convencional. Nesse bloco a gente tem alguns depoimentos, algumas falas de Iverson Carneiro, o poeta Iverson Carneiro, que esteve em João Pessoa no início do ano e deu entrevista aqui para o Alô Comunidade. Ok, é uma sonora com Iverson Carneiro, poeta, escritor, o que mais, Iverson? Professor de teatro, teatrólogo, enfim, um monte de coisa. Iverson, o que é que a sua poesia adotou da Paraíba nesse período que você viveu aqui em João Pessoa e conheceu a cultura e a realidade paraibana? Como é que você incorporou essa história, essa parte da sua vida no seu trabalho? Primeiro, o que a minha poesia incorporou da Paraíba foi o cordel, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o cordel. Mas isso tem a ver não só com a Paraíba, com as minhas próprias raízes. Eu sou, embora paraense, eu sou filho de baiano, um cearense, né? Então tem tudo a ver com o Nordeste. E daí a minha paixão pelo Nordeste. E a Paraíba foi um estado que eu cheguei por oportunidade e gostei, fiquei. E a incorporação do cordel se deu por influência do fato de que quando eu cheguei, eu era hippie. Fui morar numa pensãozinha ali atrás do batalhão de guarda da PM, isso em 1978. E lá naquela pensãozinha eu fui vizinho de quarto da maior dupla de emboladores de coco do Brasil, Cachimbinho e Geraldo Mouzinho. Eles moravam no quarto, eu morava no quarto do lado. Uma pensãozinha bem furreca mesmo. E fiz amizade com Cachimbinho e Geraldo Mouzinho na época, e com eles aprendi muito da literatura de cordel, né? Muita coisa, porque eles eram
gênios da poesia e de embolada, gênios do ritmo, enfim. Eles eram gênios. Vocês fizeram algum trabalho junto ou não? Não. Naquela época ainda não. O cordel veio acontecer na minha vida muitos anos depois, né? Incrível. E o cordel, quando eu resolvi escrever cordel, eu já morava no Rio. Aqui na Paraíba eu não cheguei a escrever cordel. Quando eu saí daqui, eu estava num outro processo e eu estava escrevendo um livro de sonetos. E depois eu publiquei no Rio. E em 1992 eu lancei aqui em João Pessoa. Foi a última vez que eu estive aqui, né? Chamava-se Opúsculo número 8, Soneto sem Fé Maior. Foi uma pesquisa que eu fiz em torno do soneto a partir da leitura de uma antologia do Cruz e Souza, né? Então, embora ganhado para o cordel pelo Uma do Nordeste, pelo Geraldo Mozinho Cachimbinho, eu só fui começar a escrever cordel já no Rio de Janeiro, né? Aí quando eu saí daqui, eu estava envolvido nessa pesquisa sobre o soneto. Nós também trouxemos um panorama da democratização da comunicação com o companheiro Jonicael Cedrais, ele que é da Abraço Bahia e tem desenvolvido uma história de lutas ali, de resistência na Bahia, né, de forma crítica também, nessa questão da radiodifusão comunitária. E fale um pouquinho dessa concepção que vocês desenvolveram aqui na Bahia, de mudar o foco de rádio comunitária para uma atuação de a comunidade ser realmente né, o movimento comunitário que cuida da rádio. Fala um pouco dessa visão. Tá. Nós, se você pegar dentro dos 500 anos, nós tínhamos comunidades com pouca gente no lugar, tribos indígenas, depois nós viemos com os povos africanos trazidos aqui no processo de escravização. Aí nós tivemos em diante não só uma prática continuada de etnocídio e também de genocídio. E isso aí continua até hoje, que está registrando na história. E não há comunicação nenhuma, nós não temos no Brasil meios de comunicação. Então, quando se fez a semana por dias em Belo Horizonte sobre isso, vamos estar discutindo com movimentos sociais. O que nós temos são meios de difusão de verdade, de mentiras mais que verdade, né, nos chamados meios de comunicação de massa, rádio, televisão, jornais, etc. São aparatos, são aparelhos das classes dominantes. O povo acaba só dá o direito do povo apenas ouvir, ver e ler. Quem tem dinheiro, inclusive, para comprar esses produtos e tal, ou quem tem um receptor na mão para poder ver, né? São dirigidos para o mercado ou quem está inserido no mercado, né? Ou quem tem dinheiro para poder fazer essas compras. Então a população está sem comunicação no Brasil, na chamada comunicação mediática, comunicação que necessite de meios, porque está distante as pessoas das outras. Quando você está no lugar, você tem as pessoas que estão falando umas com as outras, mas você está distante, precisa de quê? Do telefone, da internet, né? Ou das redes de computadores e tal. Hoje, que a tendência moderna é essa e tal, nós vamos estar encontrando o rádio dentro do computador, o telefone dentro do computador, a televisão dentro do computador, o jornal dentro do computador, tudo dentro e fora do computador. Então, esse vão estar encontrando computador que está também nos telefones celulares, que hoje agora é uma rede de internet também, não apenas o telefone, mas você vai estar ouvindo tudo, vendo tudo no seu celularzinho também. Isso, para que chegue na mão do povo, tem muita história para contar. É preciso ter um plano de banda larga no Brasil, realmente estatal, aberto para a manipulação, e que nós estamos vendo construído aí não é exatamente isso. A Bahia instituiu recentemente o seu Conselho Estadual de Comunicação, né? Como é que está a composição aqui e como é que você enxerga esse processo depois da Confecom, Jonicael? Olha, a comunicação das políticas públicas no Brasil, a comunicação é a mais problemática que tem, né? Porque o medo dos que controlaram os meios de produção material e imaterial no Brasil,
né, para fazer suas difusões, os meios para produzir dinheiro, eles ficam muito ameaçados quando tem qualquer coisa com relação à comunicação. E as ameaças, a Conferência Nacional de Comunicação, alguém está dizendo que foi ótima e tal, trouxe um mito em torno dela. Ela não existiu praticamente. Quer dizer, era para aprovar propostas mesmo significativas. Tá? Tudo está aprovado e tudo não está aprovado. Né? E agora estão reconstruindo um documento com 20 pontos para construir o marco regulatório da comunicação. Que isso vai rolar, para meu entender, eu gostaria que não acontecesse hoje, mas ano eleitoral, não sei o que, vai passando daqui e dali, acho que vai ser, eu acredito que seja igual ao que teve com a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, em 1940, né? Que passou 10 anos para que viesse ser aprovado. Depois você vai ouvir um depoimento da deputada Luísa Erundina, paraibana Luísa Erundina, que tem feito um trabalho fantástico no Congresso Nacional na defesa da democratização da comunicação. A repórter Mabel Dias entrevistou a Erundina num evento que ela participou no início do ano, aí para fevereiro e março, lá em Recife. A nossa repórter especial, Mabel Dias, esteve lá, acompanhou todo o evento e vai falar mais um pouco sobre como foi essa palestra lá na Unicap. Durante o primeiro encontro nacional sobre o direito à comunicação, a deputada federal Luísa Erundina anunciou a realização do Seminário Internacional sobre Comunicação Pública, que será realizado pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão no mês de março, lá em Brasília. Luísa Erundina afirmou também que a luta pela regulamentação da comunicação no Brasil é uma de suas pautas prioritárias na Câmara Federal e que sua aprovação vai representar um grande avanço para o controle social da mídia. É uma determinação legal, portanto não dá simplesmente para dizer que, por exemplo, o Código Brasileiro de Telecomunicações está celebrando o seu 50 aniversário. 50º aniversário. Este ano, o Código Brasileiro de 1972 completa 50 anos. E o primeiro marco, né, regulatório das comunicações no Brasil é de 1931 e 1932. São 2 decretos da época de Getúlio Vargas. E aqueles 2 decretos que duraram 30 anos, olha que coisa incrível. Os 2 decretos de Getúlio Vargas, 1952, e que já definiu o caráter da comunicação no Brasil, né, definindo que teria que ser um sistema centralizado na União, no governo federal, né, portanto, tendo prerrogativa sobre o território nacional, sobre toda a federação em termos da política de comunicação. Isso já foi um traço definidor do caráter das comunicações sociais no Brasil. 2 decretos que duraram 30 anos para que aparecesse o Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962. E o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, né, foi regulamentado por um decreto, esse decreto, que depois de 50 anos, né, e que tem força de lei em relação às normas e procedimentos e regras de outorga e renovação de concessões, agora o governo está, né, mexendo nele, mas, né, superficialmente, pontualmente, sem ir fundo. Olha, se mexe depois de 50 anos de um código que foi regulamentado por esse decreto e que, sem dúvida nenhuma, sem outras razões para verificar a premência de mudar essa lei que institui o Código de Telecomunicações, basta lembrar o tempo de 50 anos. Por que não se vai fundo e não começa a discutir e a propor alterações estruturais, sistêmicas, substantivas da lei que rege ainda hoje as comunicações sociais em nosso país, mas se faz remendos num decreto que regulamentou aquela lei. Onde é que está a lógica disso? Sobretudo numa expectativa de que se mude estruturalmente o sistema de comunicação social do país. Portanto, estão acontecendo coisas, o João falou, estão acontecendo coisas. Né? O Código Civil da Internet está lá na Câmara para ser enfrentado.
né? A Lei 84 que cria, né, os crimes da internet, está lá vivinho em flores, o deputado que o representa, que é seu autor, que é seu relator, né, é muito zeloso para conseguir aprovar aquele projeto de lei antes de se aprovar o marco civil da internet. Portanto, coisas estão acontecendo. E não estão acontecendo de forma sistêmica, de forma política, de forma estruturante e de forma democrática, transparente, com consulta e com debates com a sociedade. Eu temo que a consulta sobre o novo Código de Comunicação se dê um prazo e de uma forma em que nem todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, até aqueles que estão interessados nessa temática. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. No mês de março, o programa Alô Comunidade abriu uma pauta especial para discussão sobre a questão da mulher, o direito das mulheres. Foi abordado em quase todos os programas do mês de março. No início do mês, nós entrevistamos Luana Natiele, ela que é advogada, jurista e que militou na ONG Bamidele. Falou também sobre a questão étnico-racial no ponto de vista das mulheres. Luana, você falou a questão da comunidade quilombola Caiana dos Crioulos, né? Que a Bamidele realiza um trabalho muito importante por lá e que tem dado uma grande perspectiva e um trabalho muito importante por lá, enfim. Eu queria que você falasse sobre a questão das outras comunidades que não foram ainda reconhecidas como quilombolas e também do Quilombo Rio dos Macacos, agora na Bahia, que está enfrentando um grave problema de serem retirados da sua terra, que estão lá há muito tempo, pela Marinha, né, que alega ser o terreno deles, da Marinha brasileira. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre o reconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil e esse episódio lá na Bahia. Então, várias questões. Primeiro, com relação às comunidades, especificamente Caiana dos Crioulos, elas, no ano passado, no final do ano passado, a gente teve uma atuação lá, porque até o processo de reconhecimento da comunidade, porque tem todo um processo. A Fundação Zumbi dos Palmares tem que reconhecer que tem os elementos de comunidade remanescente de quilombos, o INCRA tem que fazer a demarcação, a questão da titulação da terra. Então, para elas, da comunidade, para elas e eles da comunidade, eles não entendiam esse processo, até porque foi muito impositivo. E elas entendiam aquela intervenção, aquele contato com a Fundação Zumbi dos Palmares, aquele contato com o INCRA, elas temiam. Luana, nós vamos perder nossa terra, nós vamos perder o nosso ITR, que elas chamavam de INCRA, que é o título da terra. Então, assim, é muito complicado para a comunidade quilombola esse processo de reconhecimento. A gente tem a Constituição Federal, tem atos dispositivos constitucionais transitórios, que é a parte final da Constituição. E tem um artigo que ele garante a titulação das terras a comunidades remanescentes de quilombos, comunidades tradicionais. Mas só que esse processo, 1988 foi garantido esse direito, mas só que para conseguir é muito difícil. E para as comunidades que não têm acesso, que o direito já para a sociedade que é urbana já é de difícil compreensão, imagina para as comunidades remanescentes de quilombo. Eu acho que um processo formativo com comunidades, eu acho que a Defensoria Pública, às vezes tanto estadual como federal, está nesse suporte, desse trabalho de assessoria jurídica, porque não é só de assistência, de ir lá e fazer a titulação, é assessoria, explicar o direito, como ocorre. No caso lá na Bahia, do que está acontecendo na Bahia, é um processo, eu acho, que está acontecendo nacionalmente, sabe? Que eu acho que é uma das manifestações de racismo. Eu entendo como manifestação de racismo. Tanto é que nós Movimento Negro, eu me coloco como Movimento Negro Nacional, nós, Movimento Negro, estamos fazendo as campanhas Zumbi somos todos nós. Porque o que está acontecendo com o pessoal na Bahia, lá na comunidade Rio dos Macacos, é grave, mas assim, é um contexto. O que está acontecendo nacionalmente? As comunidades
periféricas, que elas, por conta da Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, as comunidades periféricas estão sendo expulsas. Então, esse processo de desapropriação está ocorrendo a nível nacional. Então, no caso do Rio do Macaco, só está acontecendo a nível... tem a conotação racial também. E quando eu coloco isso para o nível nacional, de comunidades periféricas estarem sendo expulsas, a gente sabe que quem são as comunidades periféricas, quem faz parte dessas comunidades. Então, eu acho que tem um contexto nacional que a gente está passando e não está enfrentando. A gente não está abrindo os olhos. Quem me conhece sabe que eu tenho um histórico de gostar muito de esporte. Acho que esporte é um elemento de integração, enfim, eu acho um processo bom de socialização. Mas o elemento Copa do Mundo e Olimpíada tem gerado um efeito extremamente daninho para a sociedade brasileira, que eu acho que vai demorar muito tempo para a gente conseguir se recuperar de todo o baque econômico e do baque simbólico que esses eventos estão causando na sociedade brasileira. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. É isso aí, já de volta com a segunda parte do Alô Comunidade Especial Retrospectiva 2012. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, e nós estamos apresentando então a retrospectiva 2012 do Alô Comunidade. Olha, nosso programa ele tem uma sessão de música dedicada especialmente aos músicos paraibanos. Essa sessão foi batizada de Música Paraibana Popular de Qualidade. E durante todo o ano nós destacamos vários talentos aqui da música paraibana, inclusive alguns deles dando entrevista ao vivo nos estúdios da Tabajara AM, como foi, por exemplo, o cantor e compositor Dida Fialho, ele que esteve conosco no mês de novembro e tocou alguns dos seus sucessos, inclusive do seu último CD, o Tocando a Campainha, um CD que inclusive nós sorteamos aqui no Alô Comunidade. Vamos ouvir esse momento especial com Dida Fialho tocando um dos seus sucessos. Democracia, né? Inclusive, agora nós estamos aqui com o nosso companheiro Dida Fialho, cantor, compositor, e ele está com um disco aqui chamado Tocando Campainha, que ele lançou. Esse disco veio lançando por aí, viu? Pelo Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, do governo da Paraíba. E se você, ouvinte, quiser receber esse CD na sua porta, eu garanto que vou levar você na sua porta, e se brincar, Dida Fialho vai comigo e canta uma canção no seu terraço, que a gente vai levar na sua casa com o maior prazer do mundo, o CD Dida Fialho Tocando Campainha. Mas quem quiser pode vir pegar também aqui na rádio. Pode vir pegar também, né? Mas a gente já facilita, facilita. O nosso Dalmo falando sobre essa influência negra da música, aí eu me lembrei de um bolero, que já é uma coisa espanhola, né? Mas que a gente aqui adaptou muito bem, que é esse bolero. E esse bolero tem uma coisa seguinte, é parceria minha e de Virgínia Lombardi. É até a prima da Bruna Lombardi, que mora em São Paulo, mas ela morreu no trágico acidente de São Paulo. E na época ela tinha uma filha adolescente, e naquela fase do aborrecente, como se chama, difícil comunicação. Então ela fez essa letra, eu musiquei, e hoje você, ouvindo, você pensa minha história, né, da história. Você vai lá, Dando um Bolero, o nome da música. Tire os óculos escuros. Você se esconde atrás de quê? Não converso com as lentes, não. O meu grau é com você. Tire os óculos escuros. Você se esconde atrás de quê? Não converso com as lentes, não. O meu grau é com você.
É com você que quero conversar. Tire os óculos escuros, deixa eu olhar no seu olhar. Tire os óculos escuros, deixa eu olhar no seu olhar. Se o sol lhe incomoda, a luz, toda a luz lhe ofuscará. Fique de óculos escuros. Já não quero lhe encontrar. Assim é o fim. Sinto muito, não temos do que falar. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Tá nesse CD essa música, viu? Tá no CD. Tá no CD, o bolero, dando um bolero, me de Virginia Lombardi. De quando é? De quando é? Um outro momento importante do Alô Comunidade, no mês de março, entrevistamos Roseli Arantes, ela que foi coordenadora da criação do Conselho Estadual de Comunicação no estado da Bahia. Roseli Arantes falou sobre toda a construção do processo e também da importância dos governos estaduais e municipais em democratizarem a gestão do financiamento da publicidade pública, por exemplo. Vamos ouvir Roseli sobre a experiência na Bahia. Você está no cargo lá no governo da Bahia, eu queria que você falasse um pouco da experiência de formatação do Conselho Estadual de Comunicação lá no estado da Bahia. Tá, eu sou assessora especial de políticas públicas e fui a pessoa que acompanhou desde 2008 toda essa discussão de instalação da discussão da comunicação enquanto direito dentro do estado da Bahia. Não é? Tudo começa quando a sociedade civil organizada entrega ao governador eleito e ainda não impostado um documento trazendo uma análise de como estava a comunicação na Bahia e apontando alguns caminhos para a efetivação desse reconhecimento da comunicação enquanto direito humano e um direito social pelo Estado, né? Então houve a realização da Conferência de Comunicação, tendo um grupo de trabalho formado pela sociedade civil e pelo Estado, que organizou, né, fez todo o planejamento e elaborou a Conferência de Comunicação que foi executada pelo Estado no ano de 2008. E dentre essas reivindicações, né, que vinham de 2006, elas foram reafirmadas na Conferência de 2008, foram reafirmadas também na Conferência de 2009, e entre elas havia a própria realização da conferência, a criação da Secretaria de Comunicação, que nós éramos uma assessoria de comunicação social, e a regulamentação do Conselho de Comunicação, que tinha sido criado na Constituição de 2009. No processo de regulamentação do Conselho, que acabou de tomar posse no dia 10 de janeiro, a gente teve um embargo muito grande, especialmente com o setor midiático, né, comercial, pelo entendimento equivocado desse setor de achar que o Conselho seria um órgão que o governo petista estava instalando para instalar de vez, assim, voltar, né, ao momento de censura e de controle. E, na verdade, a proposta não é essa. O Conselho de Comunicação da Bahia, ele tem como sua competência maior ajudar o governo do Estado na formulação da política pública do próprio Estado, né? E enfim, houve uma caminhada muito grande, né? Nós tivemos como atores participantes a sociedade civil organizada e a sociedade civil, parte da sociedade civil empresarial, e o Conselho vai começar a dar os seus primeiros passos agora após o Carnaval, em março, na sua primeira reunião, com a criação de regimento
e criação também de um plano de comunicação que vai reger que vai ser regido até o final do mandato em 2015. Quando a gente fala de comunicação governamental, a principal atração, vamos dizer, são as verbas públicas, né? Como é que vai ser discutido isso a partir de agora pelo Conselho, se o Conselho vai interferir nisso, e qual a destinação de parte dessa verba para as chamadas mídias comunitárias, mídias públicas, mídias populares? Então, acho que tem uma definição muito importante que a gente precisa fazer, que é o que é comunicação de utilidade pública, né? E é esta comunicação que cabe ao Estado fazer, né? O Estado tem uma função de prestar conta das suas ações, né? E aí se utiliza, obviamente, da comunicação, muito mais da publicidade, mas tem também uma obrigação no seu canal transparência, que é de dizer com que o dinheiro, né, arrecadado via impostos, o dinheiro da população, para quanto e para onde ele é destinado. Então, essa discussão de verbas públicas é uma discussão que vai permear o Conselho, não é? Aí eu não posso te antecipar, porque o Conselho ainda não está, de fato, em atuação. Ele vai começar a sua atuação no próximo, mas o que a gente pode garantir é que essa discussão das verbas publicitárias, ela vai estar dentro do âmbito, né, está dentro das competências do Estado e vai ser uma das outras discussões, como a questão de acompanhamento da sociedade quanto às violações de direitos humanos, né, quanto ao chamamento das conferências municipais, estaduais e territoriais, enfim, tem uma gama enorme de atribuições que cabe ao Conselho. O importante é deixar claro que as verbas publicitárias, elas também serão foco de discussão deste Conselho. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Outra entrevista interessante nesse programa foi da deputada federal Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, que também concedeu uma sonora ao programa falando sobre a subcomissão de financiamento da mídia alternativa e outros temas da democratização da comunicação. Nós entrevistamos a deputada Luciana num evento ocorrido na cidade do Recife. Vamos ouvi-las. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Outra questão em relação, eu não sei se a senhora está acompanhando, em relação ao alcance de antena das emissoras comunitárias, né, das rádios comunitárias. Como é que está essa discussão? Há possibilidade de ampliar essa abrangência do alcance dessas emissoras e também das TVs? Eu não sei se existe alguma indicação para ampliação desse alcance. Essa também faz parte da luta política, né, que nós estamos travando no Congresso. Novamente a gente esbarra nos grandes interesses econômicos, que não querem uma maior participação de fontes de informação que seja diferente dos grandes monopólios. Então é o debate de entrar na TV aberta, né, que há aí agora recentemente a presidenta Dilma Rousseff homologou um projeto de lei que tratava de um facilitador, né, desse acesso à TV aberta, mas ainda muito limitado. Nós ainda temos que travar uma grande batalha para que se disponibilize, porque as frequências que são disponibilizadas nas páginas de TV e de rádio comunitárias são exatamente as de baixo alcance, e nós precisamos exatamente garantir a mudança dessa política que é desenvolvida pelo Ministério das Comunicações. O que a senhora acha da iniciativa desse evento, o primeiro encontro nacional sobre a democratização da comunicação, que acaba hoje aqui no Recife, né? Eu acho que é importantíssimo, né? É um assunto estratégico do país, porque diz respeito ao direito básico do cidadão, que é o direito à informação, que é o direito à comunicação, que é o direito à reprodução dos seus valores culturais, do seu cotidiano, né, da sua cultura.
Então eu penso que é algo estruturante para a nação brasileira e que nós no Brasil estamos ainda muito atrasados nesse caminho de dar acesso às pessoas à verdadeira liberdade de expressão, que é as pessoas terem o direito de ter um mecanismo que dê alcance, dê escala ao que se faz, ao que se pensa. Ok, obrigado. Parabéns lá pela luta. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Uma outra entrevista interessante, o Alô Comunidade fez com o professor Ivaldo Gomes, que falou sobre democracia direta e ativismo pelas redes sociais na internet. Oi, Ivaldo, lá a gente sabe que na Europa tem modelos, já tem sistemas que cidades, inclusive, que acabaram com Câmara de Vereadores, né, e que funciona, é a chamada democracia direta. Você, nessa tua empleitada aí nessa discussão, o que é que você acha que os movimentos, a pergunta é, você acha que os movimentos sociais e a sociedade brasileira estaria pronta para ingressar nessa fase de democracia? Não, eu acho que a gente está pronto para encarar essa discussão com seriedade, ou seja, não dá mais para a gente fazer das eleições um faz de conta democrático, porque a gente sabe hoje que as pessoas que se elegem, por exemplo, se eu tivesse 5 milhões de reais, eu seria vereador de uma pessoa por qualquer partido, eu escolhi a grife e com 5 milhões eu compraria votos suficientes para me eleger. Só quem não sabe que a política no Brasil é resultado da compra de voto, o TRE e o TSE, mas o resto todo mundo sabe, né? Então, na realidade, a gente quer mudar essa prática nevasta. Na realidade, o cidadão ele tem as duas chaves para mudar o sistema. Quando eu digo mudar o sistema social, político, econômico do país, que são as duas questões fundamentais, o voto e o imposto. O voto porque legitima pessoas. Eu transformo você num senador, num governador, num prefeito, num vereador e tal. E o imposto porque paga a conta, né? Na realidade, são nossos impostos que bancam todas as despesas do Estado. Seja elas bem feitas ou mal feitas, mas essas duas coisas que pagam. Então a gente precisa, enquanto sociedade, trazer para a gente essa responsabilidade, né, e reavivar esse direito da gente e dizer, olha gente, se sou eu que escolho as pessoas, se sou eu que pago a conta, então eu tenho que dizer como é que eu quero que as coisas funcionem. Então, na realidade, essa discussão da gente, a gente está usando o voto nulo como uma situação de protesto para dizer, nós não queremos mais legitimar essa situação da maneira como ela ocorre. Ou seja, a gente precisa partir para uma discussão mais direta, a gente precisa escolher as prioridades da gente e tentar colocar essas prioridades em prática, porque o dinheiro existe. O Brasil hoje, as questões no Brasil hoje não são mais uma questão apenas financeira. Se você olha os orçamentos, né, das instâncias estaduais, federais, você percebe que agora mesmo a gente fechou o ano de 2011 com a arrecadação de 1 trilhão e 500 bilhões. Aonde? No Brasil. Sim. É muita grana para você gerenciar um país que tem, evidentemente, problemas seculares, mas é muita grana. Então, boa parte desse dinheiro, né, evapora dentro da corrupção. Só para você ter uma ideia, Dal, eu faço parte também do movimento nas ruas e a gente está fazendo todo um trabalho na história de levar as pessoas para a rua para protestar por seus direitos. Então, nós fizemos um levantamento e nos últimos 10 anos, isso quem diz é o próprio CGU, né? É a Controladoria Geral da União, que controla essa parte da aplicação do recurso. A CGU tem um dado que diz o seguinte, diz que nos últimos 10 anos foram desviados dos cofres públicos algo em torno de 850 bilhões, né, de reais. Olha, 850 bilhões de reais é dinheiro suficiente para tirar toda a população brasileira que está abaixo da linha de pobreza. Tá? E um dinheiro que foi roubado. Agora, como é que se rouba dinheiro público? Né? Ou seja, hoje o dinheiro público é roubado de forma aparentemente ilegal. Você faz uma licitação pública, você publica um edital, o cara apresenta uma proposta, aí a proposta que menos ganha, a proposta de menos valor, né? E aí vem a história da aplicação do dinheiro, e nesse processo todo aí se dá todo um processo de distribuição de dinheiro de forma errada.
Nós não temos como fiscalizar o governo, ou seja, na realidade as leis de transparência são tão transparentes que a gente não consegue nem ver as prestações de conta direito. Porque quem bota lá quem faz a transparência é o governo, né? Quem coloca esses dados e quem usa esses é o próprio governo. Mas a gente não tem um controle efetivo sobre esse tipo de coisa. Então, Evaldo, é necessário que a sociedade civil se organize e comece a ter um controle da situação. Vamos voltar aqui para o assunto rádio comunitária, que é que a gente... Evaldo, você como uma pessoa que acompanha esse movimento de rádio comunitária aqui em João Pessoa, como é que você vê hoje esse movimento, que aqui em João Pessoa, por exemplo, quase não existe mais, né? Eu não costumo esconder a realidade, a gente está aqui para dizer a verdade, tá certo? O movimento aqui realmente está muito parado. Aí eu pergunto, por que o povo não tomou gosto em ter controle sobre sua própria voz? É a questão cultural. O que há com as comunidades que elas não assumem suas rádios? Eu acho que o modelo de rádio comunitária, o objetivo dela do início da discussão era uma coisa muito importante, muito significativa. Mas depois o problema é o advento, que não é um problema, é uma solução, com o advento da internet. Eu conversava até isso agora antes de iniciar a discussão aqui com o Dalmo. A questão do advento da internet, ela de certa forma criou e ampliou as possibilidades de comunicação de forma muito direta. Por exemplo, talvez hoje para a comunidade não seja mais viável montar uma rádio comprando equipamento, não sei o que e tal, quando muitas vezes 2, 3 notebooks conseguem fazer uma rádio web e você ter uma comunicação muito mais abrangente do que propriamente uma rádio comunitária tem, o alcance. Né? Todo mundo sabe da limitação do alcance, por exemplo, de campo numa rádio comunitária. Né? Uma rádio comunitária, ela vem aí, ela cobre aí uma área geográfica aí em torno de, no máximo, uns 2 quilômetros. Né? Enquanto que uma rádio na web, você pode ouvir no mundo inteiro. Então, eu acho que o que está mudando hoje em dia é a forma de entendimento, né, de como se fazer essa comunicação comunitária. Eu acho que a comunidade hoje, ela se comunica, né, muito através da internet. Hoje qualquer celular dá acesso às redes sociais. Então eu acho que é o modelo de rádio comunitária que, de certa maneira, ele, ao meu ver, ficou ultrapassado. Sabe? Eu acho que talvez se houvesse uma migração dessa discussão da rádio comunitária para as webs comunitárias, eu acho que a gente ganharia muito tempo e o espaço aumentaria muito, inclusive de abrangência, de circulação da informação e tal. Na sequência, a gente ouve trecho de uma entrevista do militante do movimento estudantil Alexandre Santos. Ele falou sobre a questão das carteiras de estudante, mas também abordou assuntos relacionados à cultura local e à democratização da comunicação na Paraíba. Companheiro Alexandre, mais uma pergunta para o companheiro aqui. O movimento estudantil. Você é do movimento estudantil, você é uma pessoa, um militante. Fale. Hoje o estudante só briga por carteira de estudante, por transporte público de graça. Como é que é? Cadê as antigas bandeiras da luta dos estudantes? O que é que você me diz sobre o movimento de estudantes hoje em dia? Eu acho que o movimento estudantil hoje, ele se reconfigura completamente, né? No momento de grandes disputas nacionais aí, tanto pelas entidades quanto na disputa mesmo por pautas centrais hoje, mas há uma demanda forte na cidade, há uma demanda forte nacionalmente de debater, por exemplo, a mobilidade urbana, de debater diversas questões que muitas vezes acabam por tirar o foco de certas construções do movimento estudantil. Hoje, de fato, eu acho que o movimento estudantil está muito preso à questão da carteira de estudante, e a carteira de estudante é um direito do estudante, mas cada vez mais ela vem sendo vista como uma mercadoria, vem sendo mercantilizada. Hoje, na cidade de João Pessoa, existe, por exemplo, uma máfia das carteiras de estudante. Uma máfia pesada que se alimenta da carteira de estudante. Então, por mais que a luta não seja só carteira de estudante, a luta é também carteira, porque a carteira ela vem sendo tratada como uma mercadoria e a gente precisa modificar esse quadro. A gente precisa combater uma máfia que está hoje
detém o poder de confeccionar carteiras e vende a carteira a R$20, quando na verdade a carteira é um direito do estudante. Então, a luta não é somente pela carteira, mas é pelo direito à carteira, é pelo direito ao acesso que a carteira garante. Mas também não é só isso. Eu acho que hoje o movimento estudantil, ele precisa ampliar suas pautas, ele precisa ver um pouco além da questão da carteira de estudante, um pouco além da questão do autofinanciamento somente, porque existe hoje brigas imensas entre as entidades por conta de financiamento, quando na verdade a gente tem uma pauta, por exemplo, de 10% do PIB para a educação, e quem está pautando isso, quem está discutindo isso? Cadê uma marcha em João Pessoa exigindo os 10% do PIB para a educação? Cadê os estudantes como um todo? Eu acho que a gente tem que retomar o movimento estudantil a partir de outras estratégias. Eu acho que as estratégias da esquerda, elas estão se ultrapassando cada vez mais. As estratégias da direita cada vez mais se demonstram que não atendem aos anseios dos estudantes e da comunidade estudantil, e na verdade a gente tem que pautar outras estratégias. Eu vejo hoje a necessidade da gente implementar estratégias culturais, artísticas, que aglutinem os estudantes que cada vez mais estão afastados da militância e do envolvimento político. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na promoção de cultura alternativa aqui na cidade de João Pessoa, a partir da Parabólica aí. Como é o nome mesmo da... É a produtora Paraibólica. E também a questão do Coletivo Mundo, né? Vocês estão com um espaço aí de produção, e a gente tem percebido que esses dois grupos têm produzido, têm atualizado, vamos dizer assim, a produção cultural aqui na cidade. E aí, desse ponto de vista, dessa perspectiva, Alexandre, dessa produção cultural alternativa, como é que está se dando a tua inserção no Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade de João Pessoa? Pronto, vamos começar aqui pela cena, né? Pela cena independente aí da cultura. O Coletivo Mundo é um coletivo parceiro aí, o pessoal ligado à rede Fora do Eixo, o pessoal é gestor do Espaço Mundo, que existe hoje no Centro Histórico de João Pessoa. E como Coletivo Mundo, a gente tem diversos outros parceiros que também se organizam no território do Centro Histórico, né? A Paraibólica, que é a produtora que eu faço parte, também tem diversos colaboradores. E hoje todos esses grupos que estão no Centro Histórico, eles constroem um grupo chamado Varadouro Cultural. O Varadouro Cultural, ele é um arranjo criativo local de empreendimentos, de grupos artísticos, grupos produtivos, de coletivos, de empreendimentos voltados para o setor da cultura, que se organizam no território do Centro Histórico e que hoje vem construindo a cena independente, o movimento cultural em João Pessoa, né? Comunidade deste sábado, boa tarde a todas e todos. Aqui fala Fábio Moura a seu dispor em mais uma edição do programa Alô Comunidade, que está na grade de programação da Rádio Comunitária Voz Popular da comunidade São Rafael, aqui em João Pessoa, e também conosco a Rádio Comunitária Acauã de Aparecida, no Alto Sertão da Paraíba. Conosco também Rádio Comunitária Lagoa, da cidade de Lagoa de Dentro. Um alô especial para o pessoal da Rádio Comunitária Mituaçu, da cidade do Conde, no assentamento Mituaçu. E brevemente também no ar a Rádio Alquimista, que vai funcionar ali na comunidade Mussumago, aqui em João Pessoa. E ainda conosco a Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Rainha, da cidade de Itabaiana.
E também fazendo parte do projeto Alô Comunidade, os companheiros da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. Esse programa é produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Posse Nova República, parceria Rádio Tabajara da Paraíba, Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. E por hoje é só, vamos ficando por aqui nessa primeira parte da retrospectiva 2012 do programa Alô Comunidade. No próximo sábado, a partir das 2 horas, estaremos de volta rememorando aí outros momentos importantes na programação aqui do Alô Comunidade, trazendo uma retrospectiva especial para os ouvintes que nos acompanham todo sábado aqui pelas ondas da Tabajara AM.